Oi gente, meu nome é Christian Dunker, eu sou psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP e eu tenho um canal no YouTube, o Christian Dunker, onde eu respondo perguntas sobre psicanálise, sobre filosofia, sobre psicopatologia, cinema, política. Então convido vocês a se inscrever no meu canal e a assistir o conteúdo dele aqui no 247, o querido 247, que está nesse projeto tão importante de compartilhamento, de saber e de abertura de mundos. Obrigado. Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, atual contemporâneo, com a pergunta de Eduardo Vilar. Christian, você poderia fazer um vídeo sobre saúde mental entre estudantes de pós-graduação? Nos últimos anos vi isso ser um tema bastante sensível entre amigos que ingressaram na pós. Esse ano entrei no mestrado e me juntei a um grupo de aflitos. Minha solidariedade para você, Eduardo. Um grande abraço e obrigado pelos vídeos, sempre muito cuidadosos e generosos. Muito bacana ver o O do Nuno Ramos na sua biblioteca. Adoro esse livro, né? A espessa camada de poeira que recobre as coisas e que nos impede de tocar, né? É o livro que estudo no meu mestrado. Você vai fazer um mestrado em letras, portanto. Ô, Eduardo, pergunta totalmente atual. Esse é um problema de dimensões assim globais, né? E as pessoas estão sofrendo muito nas pós-graduações. Esse sofrimento ele tem gerado, por exemplo, aumento de taxas de suicídio, de abandono do trabalho, de assim uma inquietude e um mal-estar mesmo com o processo de produção de saber e com assim uma decepção que as pessoas têm quando entram nos seus mestrados, nos seus doutorados, nos seus pós-doutorados, né? Que é uma fase assim diferente da vida, porque você não está mais exatamente como um aluno. Às vezes você intervém em problemas reais, você já faz um trabalho aqui, outro ali, você participa, né, da resolução de questões que tenham um impacto no mundo assim do trabalho, né, na vida real, vamos chamar assim. E por outro lado, você é assim minorizado. Você está num lugar assim na cadeia alimentar da hierarquia de saber. Algumas hipóteses sobre por que isso está acontecendo, né? Em primeiro lugar, porque o sistema de produção de saber, ele mais recentemente passou por uma grande profissionalização, né? Então há uma pressão e um controle, eu diria, excessivos sobre a produtividade dos departamentos, das universidades, das linhas de pesquisa e dos professores, né? Então, se você não publica tantos papers, você perde a sua possibilidade de orientar. Se você não publica tantos livros, o seu programa é prejudicado. Ou seja, se criou um sistema baseado numa competição, numa concorrência, e muito objetivada, e muito posta assim, em métricas, né? Quantos congressos você foi, em que lugar você publicou, qual o fator de impacto dessa revista, quantas pessoas se citaram, qual é a tua métrica no Google Scholar. Você tem, vamos dizer assim, um controle muito grande, e isso talvez não está fazendo muito bem para as relações entre orientador, né, ou instituição, e os seus alunos, porque ele transfere vamos dizer assim, esse nível hard de desempenho para a relação com alguém que muitas vezes escolhe essa carreira porque tem uma relação assim de desejo com o saber. Tem uma relação que percebe no mundo do saber assim, a exploração da liberdade, a invenção, a criatividade, a possibilidade de falar alguma coisa que faz alguma diferença no mundo, de interferir num debate, de mudar o caminho de um determinado procedimento. Então essa expectativa que a gente tem, né, de autoria, ela frequentemente é amassada por processos assim de disciplinarização impostos, né, na produtividade, e isso tem um efeito deletério muito ruim, por exemplo, na experiência daquele que, por exemplo, lia Freud. Puxa, adorava ler Freud mexia comigo, me levava para outros lugares. Daí você entra na pós-graduação, aquilo que era um tesão, aquilo que era um barato, vira uma obrigação. Já leu? Quantos textos hoje? Já cobriu quantas páginas? Já escreveu sobre isso? Onde está a tua resposta a isso?
isso é uma coisa assim muito antinatural, isso é uma coisa que afeta muito as pessoas na sua equação de gozo, prazer, satisfação, né? Isso frequentemente acaba com o desejo do jovem, promissor, muitas vezes, né, brilhante, e nos leva a uma outra consideração, que é do lado do aluno o excesso de expectativas, uma idealização de que agora sim eu entrei numa pós-graduação, isso representa sim um incremento na sua vida profissional, você poderá sim ganhar mais, os salários são maiores para quem tem mestrado e doutorado, só que na prática isso muitas vezes não é verdade. Então, as vagas para professor são fechadas, diminui-se o número de bolsas, corta-se o valor quantitativo das bolsas, como está agora em curso pelo nosso CNPq e CAPES. A vida do pesquisador, ela é uma vida, vamos dizer assim, numa espécie de entre margens. Ela é uma vida que para a própria pessoa, muitas vezes ela não se justifica profissionalmente. Dizer, olha, você ganha uma bolsa, você não é como os seus colegas, que tem uma vida real, num trabalho real e que está indo em frente. Então isso cria uma espécie de choque narcísico, altas expectativas com uma experiência real muito, às vezes, pobre, às vezes distante do orientador. Eu tento evitar de todas as formas que isso aconteça com os meus orientandos, ou seja, de ter uma relação pessoal, de acompanhamento direto, de ler o texto, de formar um grupo de trabalho que se apoia um ao outro, mas eu vejo que eu sou um pouco assim uma exceção nesse universo onde o jovem pesquisador ele é tomado como mão de obra barata, frequentemente, ele é explorado para ter o seu trabalho nomeado pelo orientador, então ele se sente expropriado, ele sente que a sua ideia foi roubada dele, que ele produz para o outro, né? E isso também cria um isolamento, né, da pessoa na sua longa e difícil tarefa, que é um desafio cognitivo. Então aqui eu trago um terceiro elemento de como a pós-graduação ela tem uma estrutura meio medieval. Ela tem uma estrutura de o vassalo discípulo, como o suzerano mestre, e o poder que o orientador tem sobre a vida do seu orientando, a vida cognitiva, é muito grande. Ele pode dizer, não vai pesquisar isso, pesquisa aquilo, ele pode desligar a qualquer momento aquele aluno. É um tipo de situação que não é o mesmo que a gente tem na graduação, né? Então isso dá margem a exercícios de poder, a assédios, enfim, uma série de coisas muito ruins que podem vir então com a pós-graduação, que seria um sonho para aquela pessoa. Mas voltando à dimensão cognitiva, né? Quer dizer, você está diante de um desafio que ele vai falar muito profundamente de você. Porque você vai escrever um texto, vai escrever algo que é como um livro, o mestrado e depois o doutorado. E isso depende, vamos dizer assim, de você, né? De você ler, de você pensar, de você criar. Isso gera, muitas vezes, uma autoexigência superegóica que acaba com a pessoa, né? Porque cada linha que ela escreve, ela diz assim, isso não é original. Apaga e começa de novo. Cada pequeno artigo, um esboço que ela teria, ela diz, não, mas isso não é grandioso, não está à altura do desejo e das minhas próprias possibilidades. Ou seja, a pesquisa, mestrado, doutorado, ela se assemelha muito ao que o Paul Valéry chamava de profissão delirante. Profissão delirante é aquela em que tudo depende do que os outros acham. E é verdade, né? Como é que funcionam as publicações em revistas indexadas? Peer review. Você tem que, assim, se submeter à opinião de outros, o que é que eles acham. Claro que essa é uma opinião, às vezes, mais bem formada ou menos bem formada, mas que está nesse registro do que o outro vai dizer. Isso amassa a pessoa, principalmente nesse caso, porque é uma produção cognitiva que ela frequentemente vê assim como realmente sua. Isso é muito raro na nossa cultura, isso é muito raro no nosso sistema de produção, né? Em que você produz, né, como parte de uma indústria, né, em geral. Mas para o mestrando você tem essa oportunidade de produzir algo que é expressivamente representativo de você. Você vai ir lá para a biblioteca e o seu nome vai ficar lá. Isso, bom, né? Uma coisa diferente, mas a gente não está preparado.
né? A cultura que levou a gente para a pós-graduação não preparou a gente para isso. O narcisismo cultural que nos envolve não preparou a gente para isso. Então, frequentemente a gente começa a sonhar assim com complexos de eu vou achar a solução, um unicórnio dourado para esse problema, porque isso vai ser assim a forma de eu sair desse sentimento de relevância que eu tenho e se tornar alguém na vida, no mundo e para o outro. Isso faz com que situações de avaliação on-time e diretas, como a banca, como a qualificação, como a apresentação do teu material, se tornem verdadeiros martírios para as pessoas. Por quê? Porque elas vão ter que defender algo que, assim, não é só o interesse delas, é elas que está posto ali, né? É o seu valor, assim, como pessoa, como sujeito, como pensador, né? Isso é muito sensível para uma época que lida mal com as aparências, que lida mal com a humildade diante do saber, que lida mal com situações de opressão real de poder, que lida mal com tudo isso que, assim, você tem condensado na sua pós-graduação. É por isso uma travessia digna de Aqueronte, e não é por outro motivo que a gente escolhe aqui chamar a aba do nosso canal do Aqueronta Movebo, né? Em relação ao Freud, que teria dito: se não posso mexer os céus, Aqueronta Movebo, vou mexer nos infernos. E é uma travessia no inferno, o mestrado e o doutorado, mas eu diria assim, considere então os aspectos relacionais, os aspectos humanos do orientador que você vai escolher, do departamento onde você está. Considere a cultura institucional, né, do lugar que você escolhe para fazer sua pesquisa, porque às vezes você pode estar no lugar de ponta, mas aquilo pode fazer mal, assim, ter efeitos iatrogênicos para a sua função cognitiva, também para a sua função desejante. Não desistam, em frente, ainda vale a pena, e clique aqui no Aqueronta Movebo. Tchau, tchau. Vale a pena. Vale a pena, porque é um desafio que oferece essas oportunidades, vamos dizer assim, meio inéditas, né, da gente trabalhar, vamos dizer assim, numa comunidade diante de um desafio real em relação a coisas que efetivamente podem fazer a diferença. E vale a pena também porque, assim, quando dá certo, ela te coloca numa aventura, num vírus pelo qual você é picado, com um saber que nunca mais passa e que torna a tua vida realmente mais interessante e mais bibliotecária.